continuidade à nossa aula de verbos. Página 94 do Basquiat. Locução verbal. As estruturas verbais compostas recebem o nome geral de locução verbal. Nessas estruturas compostas, o verbo da direita denomina-se verbo principal e o da esquerda, verbo auxiliar. Verbo principal é aquele que, exprimindo seu significado próprio, real, funciona como informação nuclear da frase. Apresenta-se combinado com verbos auxiliares. Verbo auxiliar é aquele que se junta ao verbo principal para exprimir determinadas informações, como o modo, o tempo verbal e a pessoa gramatical. Vamos aos exemplos. Número 1. Plantas podem ter mais fungos do que células. Destaque a locução verbal podem ter. Percebam, o verbo ter denota o fato verbal principal e está no infinitivo. O verbo podem funciona como auxiliar, denota possibilidade e o verbo auxiliar aqui está demarcando o tempo verbal e a pessoa gramatical. Exemplo 2. O clima vai mudar a natureza do país. Locução verbal. Vai mudar. Mudar, verbo principal, a informação verbal mais importante da oração, e o verbo auxiliar, denotando a certeza dessa ocorrência com as marcações de tempo verbal e pessoa gramatical. Exemplo 3. Os cientistas estão estudando as alterações do clima. Estão estudando. Verbo principal na forma de gerúndio e o verbo auxiliar demarcando tempo verbal e pessoa gramatical. Exemplo 4. Os especialistas estão tentando encontrar a cura. Locução verbal estão tentando encontrar. Encontrar, verbo principal no infinitivo. E observem que temos aqui dois verbos auxiliares. O primeiro mais à esquerda, demarcando tempo verbal e pessoa gramatical. O segundo verbo auxiliar no gerúndio. Exemplo 5. Você havia dito a verdade? Havia dito. Locução verbal, o havia à esquerda é o verbo auxiliar, demarcando tempo verbal e pessoa gramatical, e o dito é o verbo principal que está no particípio. Verbos regulares e verbos irregulares. Nos regulares, o radical não varia. Nos irregulares, o radical varia. Anotemos os exemplos. Eu lembro, tu lembras, ele lembra. Percebam que o radical fica inalterado. Por isso, o verbo lembrar é um verbo regular, porque não há variação do radical. Observem agora o verbo dizer nesses casos. Eu digo, tu dizes, ele diz. Se você disser a verdade, tudo ficará bem. Eles dirão tudo que sabem. Percebam a irregularidade dos verbos pela variação do radical. Digo, dizes, diz, disser, dirão. Outro exemplo. Eu fiz o tema. Quando criança, muitos de nós já pronunciamos, mãe, pai, eu fazi xixi. Percebam que é comum a quem vai aprendendo o idioma mãe, o idioma nativo, produzir uma regularidade nos verbos. À medida que crescemos, percebemos sua irregularidade e o alteramos.
eu fiz o tema, eu fiz xixi. Verbos defectivos. Neles não se conjugam todas as pessoas gramaticais. Alguns exemplos. Porque sou o presidente, eu abulo a regra em questão. Percebam, o verbo abolir, por ser defectivo, não apresenta conjugação para a primeira pessoa do singular. Nesse caso, substituiremos pelo verbo eliminar. Porque sou o presidente, eu elimino a regra em questão. A mesma coisa ocorre, por exemplo, com o verbo colorir. Eu coloro, não existe formalmente essa conjugação, a não ser em textos informais ou até mesmo literários. Para o verbo falir, eu falo, eu falho, também é impossível de conjugar nessa pessoa, porque eu falo do verbo falar, eu falho do verbo falhar, verbo defectivo, porque nós não conseguimos conjugá-lo em todas as pessoas gramaticais. Verbos abundantes possuem duplo particípio. Anotemos os exemplos. Cheguei da escola e meu irmão já havia imprimido o texto. Particípio regular, imprimido. Percebam o afixo. Cheguei da escola e o texto já estava impresso. Particípio irregular. E agora, como saber quando usaremos um e quando usaremos o outro? Atenção! Particípio regular com verbos ter ou haver. Exemplos. Se pedisses, ele teria aceitado o acordo. 2. O povo havia elegido o novo líder. Percebam, estamos diante do verbo ter, estamos diante do verbo haver. O particípio nessa locução verbal é um particípio regular. Particípio regular pela presença do verbo auxiliar ter ou verbo auxiliar haver. Vamos agora ao particípio irregular com verbos de ligação auxiliares, ser, estar, ficar. Exemplos. O acordo foi aceito. Naquela hora, ele já estava eleito. Percebam aqui, o verbo de ligação foi funcionando como auxiliar, o verbo de ligação estava funcionando como auxiliar. O particípio formador dessa locução verbal, ou melhor, dessas locuções verbais, é um particípio irregular pela presença do auxiliar, verbos de ligação. Na página 95 do Basquiat, acompanhemos o estudo sobre vozes verbais. Voz verbal ativa. Observem como se comportará na voz ativa o sujeito. Atua como agente da ação. Exemplo, a inundação destruiu as pontes. Sujeito simples à inundação atua como o agente do verbo. Por isso estamos diante da voz ativa. Voz passiva. O sujeito se comporta como paciente na oração. Exemplo, as pontes foram destruídas pela inundação. Percebam que o sujeito atua como paciente da oração e não como agente do verbo. Temos aqui verbo de ligação mais particípio do verbo principal, com a presença do agente da passiva. Aquele que na ativa será o sujeito. Voz reflexiva. O sujeito se comporta como agente e paciente da ação. A criança sujou-se com a lama. A criança é o sujeito, agente da ação e que também sofre a ação. Por isso, um sujeito, agente e paciente.
Voz reflexiva. Tipos de voz passiva. Comecemos pela voz passiva chamada de analítica. Ela será chamada de analítica quando a estrutura verbal for composta por verbo auxiliar, que é sempre um verbo de ligação, mais particípio do verbo principal. Verbo esse, sempre verbo transitivo direto. Exemplos. O velho casarão foi reformado pela prefeitura. Percebam que o velho casarão não é o agente do verbo principal. É o paciente, é o sujeito que sofre a ação de ser reformado. Por isso estamos diante de uma voz passiva. E será analítica porque nós temos uma locução verbal em que temos um verbo auxiliar, que é de ligação, mais o particípio do verbo principal, reformar, reformado. Quem reforma, reforma algo, verbo transitivo direto. Por isso temos uma voz passiva analítica, com o verbo auxiliar de ligação, mais particípio do verbo principal, que é transitivo direto. Pela prefeitura, chamamos de agente da passiva, porque na voz ativa será o sujeito da oração. Exemplo 2. Aqui não são admitidas atitudes desrespeitosas. Percebam que nós temos um verbo auxiliar de ligação, mais o particípio do verbo principal admitir, que é também o verbo transitivo direto. Essa, então, é a estrutura da voz passiva analítica. Verbo auxiliar de ligação, mais particípio do verbo principal, que sempre será o verbo transitivo direto. Na voz passiva pronominal, chamada também de sintética, a estrutura verbal é esta. Verbo transitivo direto, que é o indicador da ação, mais pronome apassivador, ou chamado também de partícula apassivadora. Vamos aos exemplos. Vendem-se livros usados, alugam-se pranchas de surf, emprestam-se patins. Quem vende, vende algo, verbo transitivo direto, mais pronome apassivador. Livros usados passam a ser o sujeito da oração, livros usados são vendidos. Temos, portanto, a estrutura da voz passiva pronominal. Verbo indicador de ação, mais pronome apassivador. E esse verbo necessariamente precisa ser transitivo direto. Alugam-se pranchas de surf. Verbo transitivo direto, porque quem aluga, aluga algo. Pranchas de surf, sujeito da oração. Pranchas de surf são alugadas. Verbo transitivo direto, mais pronome apassivador ser, estamos diante de uma voz passiva pronominal sintética. Emprestam-se patins. Quem empresta, empresta algo. Verbo transitivo direto, mais pronome apassivador ser. Patins é o sujeito da oração. Patins são emprestados. Vamos à prescrição de exercícios no Basquiat. Da página 96 até a página 97, façam os exercícios relativos a verbos do número 1 até o número 14. Da página 98 até a página 99 do seu Basquiat, façamos um exercício verbal e também culinário. Vertam os verbos das instruções para as seguintes pessoas gramaticais. Arroz doce especial, instruções vertam para vós, segunda pessoa do plural. Pão de queijo, vertam suas instruções para a segunda pessoa do singular. Pão de ló, torta de morango, vertam as instruções para a terceira pessoa do plural. E sorvete de flocos, vertam as instruções para a segunda pessoa do plural, vós. Lembrem-se, coloquem os verbos nessas respectivas pessoas no modo imperativo.
Na página 100, por gentileza, façam como exercício a conjugação do verbo ler, no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Anotem também as suas formas nominais. Em caso de dúvida, consultem o site conjugame.net. Na aula que vem, divulgaremos os gabaritos. Bons estudos!